Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal É Rock, em parceria dessa vez com o Petra Tribute. Eu tô aqui com o meu amigo Marcelo Dutra. É isso aí. Tudo jóia? E aí, como que tá as coisas? Também, graças a Deus. Bem, graças a Deus. Finalmente a gente conseguiu se ver, né? Com certeza, cara. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, né? Show de bola. A gente sempre dá um jeitinho de ver a galera e gravar algum conteúdo, tá? E a intenção desse vídeo hoje aqui é falar um pouco da turnê do Petra, que passou pelo Brasil recentemente, contar nossas experiências, e durante o vídeo você vai ver várias inserções muito legais aí do pessoal que teve a oportunidade de participar dessa turnê aqui no Brasil, que foi sensacional e um marco, assim, acho que na história do Petra, na carreira e nos finalmente que a gente vai contar. E o Marcelo também vai dar mais detalhes aqui da turnê, tanto nacional, ou o que tá acontecendo lá fora também. E vamos discorrer sobre vários assuntos aqui. É isso aí. Beleza? Bora lá. Então, bora lá. Então, assim, vamos começar falando um pouco da turnê no Brasil, né? Então, assim, foram 6 shows no total, né? 6 shows. Era pra ter um show lá no Rio Grande do Sul, só que meio em cima, assim, acabou sendo cancelado por causa de problemas de logística, etc e tal. O pessoal, alguns foram realocados, né? Assim, né? Sim. Pode falar. O que acontece é o seguinte, a gente... Dessa vez é um show diferente do que a gente teve. O Petra já fez algumas turnês no passado, mas a que mais chamou a atenção foi em 2005, na Farewell, que eles fizeram, se não me engano, 8 shows naquela época, e eles passaram por várias cidades. Só que dessa vez teve um gostinho diferente, né? Era uma turnê de comemoração aos 50 anos. Na verdade, se a gente for contar mesmo, 52. E essa turnê teve um gosto especial, porque o ano passado, em 2023, nós tivemos um show só e a gente achava que era a última vez mesmo que o Petra ia pisar aqui. E de repente nós fomos agraciados com essa turnê. Era para ter sido 7 cidades, mas foram 6, e mesmo assim a gente teve uma experiência muito bacana aí em todas as cidades, e eu acho que foi bem interessante, né? Pena que acabou. Pena que acabou, com certeza. E para mim foi muito gratificante, porque assim, ano passado eu vi o Petra pela primeira vez na vida, e era uma das bandas que eu mais queria ver na vida. E eu falei, cara, eu era meio triste por causa disso. Eu falei, cara, a banda que eu cresci assim, será que eu nunca vou ter oportunidade de ver os caras? Ano passado eu tive, falei, cara, acho que é a primeira e última oportunidade que eu vou ter de ver os caras. E esse ano eu tive de novo a oportunidade, falei, cara, não é possível, não acredito. A segunda vez, cara, é pra ficar pra história, sabe? Então, cara... Eu vou, assim, agora... pra mim é uma surpresa, né? A gente tá falando assim, a gente já se conhece há bastante tempo, eu e o Fernando fala bastante pela internet, mas eu acho que uma coisa que ficou, assim, pra mim agora foi uma surpresa agora, isso não é combinado, é o fato de que o Fernando foi a primeira vez dele no ano passado, e assim, ele já é fã há muito tempo. Desde criança. Acompanha o Petra Tribute há muito tempo, me conhece há bastante tempo, e a gente trabalha na mesma área, né? Sim. Mas a grande questão é, eu não sabia que ele tinha sido o primeiro show dele. E não é o primeiro show, obviamente, né? Mas você tá cansado de show do Petra. Assim, eu falo assim, mas gente, não é com soberba, não. Eu tive a oportunidade de fazer isso, né? Com certeza. Um pouquinho antes de gravar aqui, a gente conversou um pouquinho sobre algumas loucuras que eu já fiz como fã, né? Mas falando assim dessa oportunidade que não só o Fernando, mas alguns que a gente... Alguns fãs que a gente conheceu aí nessa turnê. E no show do ano passado, a gente percebeu que era a primeira vez. Primeira vez. E essa experiência de primeira vez com o Petra é algo assim realmente incrível. Eu mesmo demorei para ver o Petra. Petra veio a primeira vez no Brasil em 95. Na época eu não tava. Foi a questão financeira e foi a questão logística. Eu estava trabalhando com criança pequena e não dava para ir pro show, né? E o Petra veio várias vezes, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o show, mas acho que nesse comecinho que eu posso dizer eu já tive amigos que sabiam do show e não me falaram. Eu tava trabalhando direto, não sabia nem que o Petra tava no Brasil. O Petra fez um show em São Paulo, pertinho de mim, eu trabalhava perto e não fui. Nossa! Então, assim, essa coisa assim, quando eles vieram na turnê Farewell, pra mim foi a primeira vez, e aí foi a primeira de várias, né? Então, que legal. Realmente foi a ideia, até que depois nasceu o Petra Tribute, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas é uma experiência que... Cara, o ano passado, a hora que eu tive contato com os caras, assim, eu desci uma escada, depois eu desci quase, eu segurei, assim, porque eu desci com as pernas tremendo. Acho que a emoção, aquela adrenalina, aquela coisa, assim, foi tanto, eu falei, cara, tipo assim, eu falei, beleza, eu fui pezinho no chão, cara, são só algumas pessoas, é a banda ali, vou só conversar, dar um abraço, tirar uma foto, né, mas, cara, é um negócio diferente, porque você fica assim, eu fiquei... Sabe, e assim, esse lance de conhecer o ano passado é uma dificuldade que eu acho que muitas pessoas têm,
Porque, por exemplo, o Marcelo mora aqui em São Paulo, na capital, né? Então, assim, quem mora aqui em região metropolitana, outras cidades também grandes aí, capitais, é mais fácil porque sempre tá acontecendo alguma coisa. Eu moro no estado de São Paulo, mas eu moro no interior quase do outro lado do estado. Quase Mato Grosso, né? É, quase lá, mais perto do Mato Grosso do Sul do que daqui da capital, né? E assim, até os meus 19 anos, eu morava numa cidade pequenininha, 10 mil habitantes. Então, assim, para eu sair de lá já era mais difícil. Então, assim, quando tinha alguns eventos lá, era uma cidade que eu moro agora, e que é São José do Rio Preto. Então, assim, às vezes tinha lá o Fest Gospel, acho que chamava lá. Então, ia Oficina G3, Kleber Lucas, já foi Virtude, fui no show do Virtude lá. Cara, eu acho que um monte de gente foi lá. Então, assim, raras vezes tive a oportunidade de ir lá no show, porque já era muito difícil sair da cidadezinha pequena para ir pra uma cidade média perto. Pra vir em São Paulo, pior ainda, porque a gente vinha de vez em nunca pra ver o parente, pra ver não sei quem e tal. Aí quando você cresce, fala, pô, as coisas hoje são mais fáceis. Você pega um ônibus, você pega qualquer coisa, um carro, aí tá muito mais simples do que antigamente. Então, assim, eu demorei, assim, pra conseguir participar, ficar, cara, será que eu nunca vou conseguir? Quando veio em Curitiba, eu falei, nossa, que vontade de ir lá em Curitiba nos 40 anos, né? E eu falei, cara, os caras estão lá em Curitiba, e eu falei assim, não vou conhecer o Petri. Eu, desde criança, aquela coisa, porque, cara, de verdade, gosto muito de outras bandas que a gente fala bastante, até no canal aqui e tal, né? Nunca acho que comentei isso aqui em público, né? Mas assim, do meu top 5 ali, o Petra é o primeiro lugar. É a banda do meu coração, cara. É o primeiro lugarzinho, é do Petra, indiscutivelmente, cara. Porque é a banda que realmente marcou desde a infância. E assim, a gente vai entrar mais em detalhes, mas assim, a gente tava conversando em off aqui sobre o CD, né? Sim. O primeiro CD inteiro que eu ouvi do Petra, a primeira música que eu ouvi foi Love, que veio numa coletânea que tinha na época, minha mãe comprou, vindo na revista, então tinha uma música do Petra no meio lá. Mas o primeiro CD oficial que eu vi foi o Praise 2. E olha que já é dos anos 90. Dos anos 90. E eu consegui adquirir ele esse ano, o original lá, importado, sabe? Então, falei, cara, esse é o CDzinho que me marcou. Muita gente não gosta dele porque ele é diferente, é mais louvor, mas eu falei, cara, esse é o CD... tem uma memória afetiva, assim, com ele, sabe? Então, pra mim, é muito legal, cara, sabe? Eu vou um pouco mais pra trás aí, ó. Eu nunca perguntei isso pro Fernando. A nossa diferença de idade, eu tenho 52, você? 36. Pois é. Eu, quando tinha... Acho que eu vou... O que eu vou falar agora, talvez, enquanto ele tava nascendo, eu acho. Porque, assim, no 86, foi a primeira vez que eu tive um contato com o Petra. Então, o primeiro álbum que eu ouvi foi Not of This World. Na Bom Pastor. Aliás, foi na Editora Betânia. Nossa. Eu ia na Bom Pastor porque eu trabalhava de office boy no centro da cidade, São Paulo, então você tinha acesso à Editora Betânia e a Bom Pastor. Mas o que eu gostava da Editora Betânia é que na Editora Betânia você tinha as pessoas chamam de picape, mas era um toca-disco e tinha um fone grandão daqueles de radialista e você podia pegar lá o álbum, era tudo LP na época, não tinha CD ainda. Você podia pegar aqueles álbuns e colocar ali e ficar escutando. Então eu fazia meu trabalho. Hoje pode contar, né? Na época. Mas assim, eu sempre adiantava meu trabalho e ia pra Editora Betânia e passava 1-2 horas lá. Aí o que acontecia? Eu ficava lá ouvindo os álbuns. E aí eu conheci Not of This World, né? Então, o primeiro álbum que eu tive contato, e quando ele falou de memória afetiva, pra mim foi indiscutivelmente esse. E logo depois, daquela época que estava chegando os álbuns do Petra, tinha Be The System. Então, foi aí que eu falei, nossa, eu já curtia rock antes, né? Foi um pouquinho antes da minha conversão, né? Eu nasci em lar cristão, mas assim, o Petra eu conheci em 86. E quando eu vi esses álbuns, eu falei, não é possível ter uma coisa tão boa no meio cristão. E eu conheci o Stryper, lembro que tinha álbum do Stryper também. Mas o Petra ficou marcado, e até pela forma como o Petra tinha abordagem mais evangelística, não que o Stryper não tivesse, mas o do Petra era algo que te chamava mais para perto, então me chamou muita atenção. Então acho que esse é o ponto, né? Sim. Eu acho que isso aqui de memória afetiva é algo muito legal. E assim, não adianta. Eu gosto de... Eu sou suspeito para falar, mas assim, eu gosto demais dos álbuns do Petra. Mas Not of This World ainda é o meu, assim, que foi porque ele puxou primeiro, né? Eu digo a mesma coisa do Praise 2, cara. Porque assim, toda vez que eu ouço, eu decorei todas as músicas do começo ao fim, e eu ouço ele do começo ao fim e me arrepio do começo ao fim o álbum. Então, assim, é aquele... É o álbum especial. Sabe? É muito legal isso. E o meu me chama a atenção porque, assim, toda vez que a gente... Muita gente gosta dessa música, e a gente, assim, até por ter... Não sei se o Fernando vai compartilhar comigo da mesma ideia, mas, assim, tem uma música especial no Not of This World, que é Grave Robber. Nossa, essa daí, você falou, me arrepiou aqui, cara. Então, é uma música que, assim, quando a gente sabe do que ela fala da
quando a gente perde alguém e quando a gente vai encontrar com ele de novo e fala da volta de Cristo, acho que a música ela foi muito bem escrita. O Bob Hartman realmente acertou muito. Então, esse álbum tem várias músicas. Uma que me chama muita atenção é Not By Sight, mas Grave Robber é a que... Not By Sight me pegou assim muito pela vibe da música. Mas tem muita gente até que não curte muito essa música, é que não curte, né? Não é uma música tão falada, mas eu gosto muito daquela música porque chama muita atenção pela letra e pelo que ela diz. De andar por fé e não pelo que você vê, né? Mas Grave Robber é indiscutivelmente a música preferida do álbum. Cara, Grave Robber pra mim é sem palavras, não sei nem, assim, igual falei outros vídeos, é sem palavras, não tem nem o que comentar. Ela é sensacional, cara. E ela é uma letra muito profunda. E assim, eu ouvia ela muito tempo atrás, aí você fala, pô, né, cenas que falou de que perdeu alguém, não sei o quê, fala, pô. E hoje, muito tempo depois, eu já perdi alguém que quando eu ouço ela me faz lembrar também, fala, pô, ela faz muito sentido. Antes de eu perder alguém, assim, que fizesse muita falta... Mas depois ela faz mais ainda. Aí faz mais ainda, eu já senti, eu falei, pô, essa é uma letra muito profunda. E hoje eu ouço e falo, cara, é indiscutível, é sensacional, assim, ela fala muito, cara. A gente vai falar ainda da turnê, mas uma coisa que eu queria falar sobre essa música, já pegando o gancho aqui, é que essa música, ela não é uma música que fala de você perder alguém e ficar pra baixo. Não. Ela fala da esperança. Da esperança, sim. E isso que realmente pega a gente, assim... E ela ajuda, por exemplo, era uma música de superação de luto, né? Assim, tipo assim, que nem você falou de ficar pra baixo. Não, cara, eu tô feliz porque, assim, beleza, a saudade ficou, mas, pô... Eu sei, eu tenho a esperança, amanhã eu vou ver essa pessoa, eu sei que essa pessoa tá com Cristo e tal. Cara, é isso, velho, é isso. Então, assim, ela te traz uma paz, né? Te traz uma paz, um consolo, né? E quem assistiu o DVD Back to the Rock, tem uma passagem do DVD ali que o Mike Kelly fala disso. Ele fala de quando ele perde a mãe, ele cantou essa música no funeral. Passou um tempo, ele perguntou, Bob, eu posso tocar a música no funeral do meu pai? E ele fala isso antes da música começar. Então ele fala exatamente, você pode perder muitas coisas, você pode perder pessoas, mas você tem que ter a esperança de que ele vai voltar. Então ele fala isso, então, isso pra gente. Então essa música ela dá um conforto assim de tipo, beleza, tá sendo difícil, é um momento difícil, mas pô, é a esperança sua que não tem que ficar de pé. Sim. Com certeza. É isso, cara. Pô, a gente pegou um gancho aqui no assunto, mas eu acho que foi muito legal, né? Além da turnê aqui, que umas coisas pessoais aqui a respeito de Petra e dessas músicas que são muito tocantes, assim, pra gente. Eu imagino que pra galera que tá assistindo também, que curte a banda, que é fã, que acompanha os trabalhos aí, sempre tem alguma música, algum álbum, algum momento que é muito especial, acho que pra todo mundo aí, né, cara? Então, assim... Legal compartilhar isso. Se você também tem algum momento, comenta aí pra gente saber, que a gente gosta de saber. E aí, galera, beleza? Estamos aqui na porta do Carioca Clube para a apresentação da banda Bride junto com o Petra. E também tem Fruto Sagrado hoje. A gente está conversando com algumas pessoas aqui na porta e eu tô aqui com o Beto Gil, do White Metal Clips. E aí, qual que é a sua expectativa para o show hoje? Vai ser uma nostalgia total o show hoje, né? Tipo, principalmente pra galera aí que curtiu muito e frequentou o SOS da Vida, Gospel Festival na década de 90, início dos anos 2000, viu ali o Dale Thompson no seu auge ali, John Schlitt do Petra também em 99 lá na Arena Skol na IB, que foi um show espetacular. Então a gente tá muito empolgado, não só eu, como todo mundo aqui na fila, porque vai ser uma nostalgia total e vai ser vão ser momentos de grandes emoções esse show hoje. Muito bom. Obrigado aí pelo seu depoimento. Valeu. E qual que é a página pra galera seguir? Já faz o merchan aí, ó. A nossa página é White Metal Clips 777. Nós somos fortes assim também no nosso canal do YouTube. Lá a gente legenda clips, tem clipes legendados, documentários, shows. Vale a pena, galera. Você que é do Brasil aí, tá tudo legendado bonitinho lá pra vocês. E Deus abençoe a todos aí. Show de bola. Cara, muito obrigado, viu? Valeu mesmo aí. Mas a gente tá hoje aqui pra selar oficialmente aqui uma parceria aqui com Petra Tribute e A Hora do Rock. Pô, a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então, assim, a gente falou que ia ter várias inserções aqui durante o vídeo. Então, assim, teve a turnê no Brasil
E assim, não vou falar aqui abertamente direto, você vai acompanhar durante o vídeo, mas vai ter algumas inserções de pessoas que participaram, fizeram parte da turnê aqui no Brasil em várias cidades, em vários momentos, tá? Então fica ligado que em algum momento vai ter alguma inserção aqui, tá? E assim, foi muito legal e muito gratificante, assim, foi marcante pra gente, acho que muito marcante pra todas essas pessoas que vão aparecer aqui no vídeo. E é um momento especial porque agora realmente parece que é o Farewell de verdade, né? É o finalmente agora da banda, tipo, vamos encerrar de vez e vamos descansar, ficar de boinha agora, né, Marcelo? A gente conversou aqui uma coisa interessante, a gente deseja vida longa, vamos falar aqui agora, a gente deseja vida longa pro Petra. Sim, óbvio. Com certeza. Tá? Acabamos de falar de Grave Robber, mas não é não, clima, não. A questão é a seguinte, Petra é uma banda tão longeva, né? Pra nós é a mais longeva que a gente conhece no meio cristão. Eu não conheço outra banda que está em atividade há tanto tempo, eu não lembro. Eu também não conheço. Eu me recordo agora até. Sei que a Race Band é uma banda antiga já. Acho que Levíticos também é uma banda antiga. O Striper é uma banda antiga. O Bride. Mas o Petra é a mais longeva. É do ano que eu nasci, 72. Então, eu, assim, não é que eu me arrisco a dizer, eu perguntei isso pro John? Não foi pro John, não. Foi pro primeiro baterista do Petra. Pro Lloyd Weaver? Não foi o Weaver. Não, o primeiro, tá. Bill Glover. Isso há anos atrás. Em 2010 a gente fez um chat, inclusive no Petra Tribute. E eu perguntei pra ele, na verdade não lembro se foi no chat ou foi assim informalmente pra ele sobre... foi pouco antes do show de 2012 que a gente tava trabalhando. Em que ano que o Petra realmente... Em que ano não? Quando é que o Petra realmente foi fundado, né? E a gente fez o show na época, em 2012, e esse show foi no dia 15 de setembro. Eu perguntei, e assim, a curiosidade bateu, né? E eu falei com o Bill, quando é que foi realmente, né? Porque foi em 72, mas vocês não falam assim, basicamente que dia que foi. Eu falei, cara, foi em setembro. Então, assim, pra mim foi uma surpresa maravilhosa, né? E ele falou assim, eu não lembro exatamente que dia que nós fizemos, mas foi em setembro. E foi porque ele falou outono, né? Aqui é primavera no Brasil, mas ele falou no outono de 72, setembro, acho que ela é para a segunda semana. Então, assim, perto da segunda quinzena, da primeira quinzena. Então, assim, é mais ou menos essa data. Eu fiquei super contente, porque assim, o ano que eu nasci em maio, a banda começou em setembro. E para mim é uma lembrança boa, que tem a ver com o ano do meu nascimento. Mas não por conta disso que eu vou falar agora. Eu acho que a banda, ela por ser tão longeva assim, ela tem vários fãs de várias épocas, né? Gente e por isso a gente tá falando de vida longa, que assim, a gente não gostaria que fosse a Farewell Form mesmo agora. Né? Em 2005 eles fizeram a Farewell. Sim. Você me arrisca a dizer, eu não tinha nem o Petra Tribute ainda. Comecei o Petra Tribute com o Petra Right Place em 2006. Eu lembro quando eles pararam, eu falei, mano, sabe aquela cabeça de fã? Eu falei assim, será que isso era uma jogada de marketing? Não. Não era. Você fala com o John, você fala com ele. Não era, não. Era pra parar mesmo, né? Mas eles meio que não conseguiram. Então, assim, 2006 eles fizeram lá o Two Guys, né? Porque as igrejas começaram a pedir pra eles irem visitar e tal, testemunhar do Petra e tal. E, cara, depois eles fizeram um show na Argentina. E daí fizeram em 2010 e foram voltando aos pouquinhos e tal. Mas o que eu acho, assim, a gente já sabe, falando da longevidade, que eles estão na casa dos 75, 76. Então, assim, a gente deseja vida longa, mas eles não são eternos. Então, a gente espera que, assim, de repente, um dia tenha a surpresa deles virem de novo. Mas, assim, a gente que foi nas turnês, e aí falando, já entrando no assunto da turnê, a gente, pelo menos eu senti que eu acho que assim, dessa vez, posso estar errado, mas você tem assim meio que pode ter sido mesmo. E tem mais uma galera aqui aguardando na fila. Estão com um pouco de vergonha pra falar, mas vão falar aqui com a gente, né? Vou até sentar aqui um pouquinho, ó. Posso? Tô aqui na fila junto com a Nani, minha amiga, e a... Como? Nancy. Qual que é a sua expectativa hoje, Nani? Você já veio ano passado, viu Petra? Muitas vezes. Eu vi o Bride várias vezes, o Petra 4 vezes, e o coração tá saindo pela boca, né? Muito bom, muito bom. E a Nancy, qual que é a expectativa pro show hoje? Muita nostalgia, né? Uma época que eu curti demais, eu escutava demais e continua batendo forte assim no coração.
Legal. Você é daqui de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo. Muito bom. Tem gente vindo de longe. Ano passado tinha gente até da Venezuela aqui que eu conversei na porta. Sim. Muito bom. Legal. Então, obrigado. Bom show pra vocês aí. Obrigado pelo papinho. Você falou o lance da idade, já estão na casa dos 70 e tantos. Já estão cansados, principalmente o Bob, eu vejo que ele já tá bem mais cansadão. Você vê, ele sentou. A gente foi no show em São Paulo, né? Não sei se você percebeu que ele sentou lá no fundo, a hora que o John Lawyer tava solando, né? A hora de levantar, parece que ele não tava conseguindo levantar, não. Ele tava dando umas aceleradas e não ia, assim, né? O Lawyer também, quando eu fui conversar com ele um pouquinho depois do show, você percebe ele. Assim, a gente que é fã, a gente quer ver assim pro resto da vida. Não é assim que funciona. A gente também já não tá. Já tá. Eu tô falando que eu tô com 52, daqui a pouco eu tô com 60 e poucos, e assim. Eles são músicos, parece que não, que a gente acha que o cara é músico não faz mais nada, o cara, são vários shows. E essa turnê, ela não tava na turnê do Brasil, mas o cara tá o ano inteiro fazendo. O ano inteiro. Aliás, eles afirmaram, eles estão entrando no 3º ano dessa tour. Porque vamos lá, são 50 anos de Petra, mas eles começaram os 50 anos há 2 anos atrás, 2022. Então teve show o ano retrasado, o ano passado e esse ano. Sim. Então, assim, o último show dessa turnê aí, de despedida do Petra, foi ontem, em Cleveland. Né? Teve até participação especial lá e tal. Mas assim, a gente entende que, assim, nós brasileiros, pode ter sido a última vez. Não digo do John, que tem carreira só, mas da banda. Da banda eu acho muito difícil eles voltarem novamente pra alguma coisa. A não ser que, assim, de forma esporádica, de vez em quando, em algum lugar, eles possam fazer um especial ou alguma aparição. Mas, assim, fazer turnê ou ficar fazendo show, eu acho bem difícil mesmo de acontecer, né? Exato. E eu também tô aqui com o grande Bigo, a voz aveludada da Striper Brasil, que tá aqui pra presenciar hoje o show de Petra com o Bride. Mais o fruto sagrado de brinde aí pra gente aí, né? O que você tá achando? Qual que é a expectativa pra esse show hoje? Cara, a expectativa tá aqui, assim, ó. Né? Porque, como a gente tá conversando em off mais cedo, em março eu comprei esse ingresso, né? Pra ver o show de 2 bandas. E agora eu tô vendo o show de 3, pelo preço de 2, né? Muito bom. Inclusive, você queria ir lá ver o Fruto em Rio Preto, eu também queria e não pude. A gente vai ver aqui. Exatamente, muito não bom. Consegui ver o Fruto em Rio Preto, né? Erramos a data, não foi isso? Mas, graças a Deus, vai dar tudo certo hoje. Vai ser um show pancada aí pra gente curtir, rever uns amigos, né? Com certeza, pô. Já revimos algumas pessoas aí. Eles chegaram aqui em dia 21, né, no Brasil, em São Paulo, descansaram um pouquinho e seguiram dia 22 para Curitiba. Cara, a gente já viu que o show assim em Curitiba já foi assim, já foi aquele gostinho que a gente ia ter dos próximos shows. Acho que foi uma... teve músicas que tocou em Curitiba, não tocou em Belo Horizonte, que tocou em Curitiba, não tocou em Belo tocou em Curitiba, não tocou em Belo Horizonte, mas tocou em São Paulo. E aí, assim, a gente teve muita coisa legal que a gente vai falar agora, mas assim, eu acho que, pensando, ainda bem que foram espaçados os dias, porque mesmo assim foi corrido para eles. Foi corrido. O Brasil é um país continental, não é um país e pequeno. assim, a gente foi no show ano passado, eu percebi lá, eu fiquei curtindo, nem filmei muito, tirei foto, falei, cara, eu vou curtir o show. Então eu olhei lá e assim, pra mim foi mais próximo do original, eles cantaram num tom alto, assim, aquela... Pô, beleza. Esse ano já começaram bem mais tranquilo, tons abaixo ali, poupando a voz, bem de boinha. Até no começo teve um probleminha do som lá, que o baixo tava extremamente alto, a voz tava baixa. A voz tava baixa, exatamente. Aí assim, depois o pessoal, aí foi melhorando. Parece que em outras cidades aconteceu coisa semelhante, né? Só que assim, cara... depois eu peguei lá o setlist lá do que eles iam tocar, eu vi que tinha uns rabiscos lá, teve troca de música. Então, por exemplo, uma expectativa é que eles tocassem o Lucas McGraw esse ano, eles não tocaram. O ano passado tocou em São Paulo, né? E eu, pelo jeito que eu vi, acho que alguns lugares andaram riscando. Não, eles iam tocar aqui em São Paulo esse ano. Não, o ano passado tocou. Lucas McGraw? Tocou. Não tocou. Não tocou. Não tocou. Não tocou. Eles iam verdade, ia tocar. Mas aqui foi... Mas tava escrito que ia tocar, mas eles acabaram riscando do setlist, na verdade. Foi, e assim, o que a gente vê é que, vamos lá, o ano passado houve um espaço entre um show que aconteceu em novembro e a viagem para o Brasil. Houve um espaço. E foi uma única apresentação no Brasil no passado. Exato, foi uma só. Eles vieram, tava calor pra caramba, mas foi uma apresentação, deu pra descansar tranquilo. E detalhe, pouca gente sabe, mas o Petra chegou aqui
Na sexta-feira, o show foi no dia 2 de dezembro. 2 de dezembro. Eles chegaram aqui no dia 1º de dezembro, teve tempo para descansar e tocaram no sábado. Domingo eles embarcaram para os Estados Unidos. E vocês pensam, o Petra vem e fica assim, não é assim que funciona. Não é. Tá? E aí muita gente não sabe como funciona show internacional. Pensa que o cara é igual o Bruno Mars, fica aqui um mês. Não. É assim, a banda... Até porque tem custo, né? Sim. Não funciona assim. Então o pessoal vem, ficou chegaram sexta de manhã, ficaram sábado, domingo foram embora. Dessa vez, eles chegaram, a não ser o Christian Borneo, que chegou um pouquinho antes, chegou no domingo, o Bright chegou no sábado. Então, assim, o Bright que teve mais tempo para descansar, inclusive. Assim, né? Não que não estivesse cansado, mas assim, mais tempo para se preparar. Mas o Petra chegou, a banda toda chegou vamos dizer, na segunda-feira, né? O já estava no domingo, a banda na segunda. E começaram ali, e assim, foi aquela pauleira. E o Brasil, como eu estava falando, o Brasil é um país continental. E eles sabem disso, porque os Estados Unidos também é assim. Só que a diferença lá que os voos para os lugares, às vezes, onde vai, é bem mais curto. Aqui não. O cara tá aqui, aí vai lá para Recife, que de lá foi para Argentina, e antes de Recife vai para o Rio, vai para São Paulo. E, cara, Dá um baita de um rolê, né? E assim, uma dica para vocês que são fãs como a gente. A gente, ao longo dos anos, aprendeu isso um pouquinho, né? Vai uma dica para qualquer show que vocês vão. Cara, às vezes o cara tá cansado e não consegue te atender, ou às vezes a gente não consegue ter acesso à banda, mas tem o cansaço. Ao longo dos anos eu tive a oportunidade, Deus me permitiu conhecer outros artistas, até brasileiros, que você percebe, às vezes o cara tava cansado, não é porque ele tava chato, porque ele não quer te atender. O cara pegou voo, pegou van, atendeu um monte de gente, e, cara, chega uma hora que assim, a gente também tá cansado. Então, imagina um artista, que a gente é um fã, que é cada um individual, mas vê quantas vezes as pessoas ela atendem. Mesmo assim, a gente vê o Petra com um sorriso no rosto, a gente consegue ver que eles, mesmo que estão cansados indo pra van ali, quem foi no show sabe o que eu tô falando, eles dão atenção. Dão atenção. Cara, isso é fantástico. Eu tive a oportunidade ano passado, esse ano também tive a oportunidade de estar com eles ali, tirar uma foto, né, bater um papo rapidinho ali, porque eu também falei, eu tenho noção, falei, cara, os caras estão cansados, né? Sim. Não vou explorar os caras, mas, dá um gostinho aqui, pelo menos, né? Talvez é a última vez que eu tive a oportunidade de tirar a foto com os caras, e dessa vez em família inteira, minha esposa, minha filha também, a gente tirou foto. Cara, eles, mesmo cansados, fim do show de noite, cara, foram extremamente, assim... legais com a gente. O John não tem nem o que falar, o John baita de um carisma, né? Aí você vê o Bob, o John Lawyer lá também tava cansado, mas veio, tirou foto com todo mundo, eles não desprezam ninguém, cumprimenta todo mundo, conversa. Inclusive do John foi legal, do Bob, que eu tava lá, inclusive vai sair vídeo do Petra aqui completo no canal em breve, tá? Fica ligado aí que vai ter um bootleg bem legal pra galera aí, pra guardar de recordação. E até saiu na gravação que eu tava olhando depois, eu gritando lá, porque eu tava um pouco mais em frente onde o Greg tava ali tocando, né? O Bob tava do outro lado de lá do palco. E aí acabou o show, ele fez assim com a paleta, ele meio que mirou pra ir reto, só que eu acho que o dedo dele meio que estralou, a paleta fez uma curva, ela caiu no meu ombro aqui, ó. Eu catei, eu gritei, peguei, saiu minha voz gritando bem alto lá assim. Então eu falei, cara, peguei, nunca eu pego nada, a paleta do Bob caiu no meu ombro, cara. Eu fiquei, meu Deus do céu, olha que presente, né? Então assim, foi muito legal, a gente foi lá com eles, mostrei pra ele, minha menina deu umas correntinhas lá de presente pra eles, uma lembrancinha simbólica, né? Eles ficaram felizes também, conversei com o Christian Borneo, gente boníssima também, cara, então assim... A gente brinca com a Argentina, bacana. Eu falei, cara, você é o melhor argentino que eu conheço. Ele falou, né? Ele brincou, quanto de pagaram pra falar isso, né? Então, assim, cara, foi muito legal. Minha menina conversou com o Greg lá sobre cello também, cara, assim, a gente não tá idolatrando ninguém, eu fujo disso, né? Mas assim, a gente tem um carinho, assim, pela banda, assim, você gosta da banda? O som legal... Mas quando você conhece as pessoas e você vê que as pessoas também são muito legais, a gente fala, cara, transcende aquela coisa da banda, porque você conhece a banda de forma viva, as pessoas, você fala, os caras são muito legais. Aí não tem como você não gostar, tipo assim, é igual, tipo, você conhece o Marcelo, o Marcelo é gente boa pra caramba. Tem um carinho pelo Marcelo. Agora, assim, você conhece os caras da banda, uma banda que você já gosta, você passa a gostar ainda mais e passa a considerar mais, e assim... Os caras, eles dão muito exemplo, assim, de fé, de muitas outras coisas. Até
puxando o gancho aqui, já vi muitas entrevistas do Petra no passado, aqueles perrengues que eles passaram no Brasil com o produtor cancelando o show, aquelas coisas lá. E, pô, os caras chegam no palco, ele fica orando lá, o John. Aí eu tava lá na frente dessa vez, começou, aí eu fiquei olhando assim por baixo da cortina, né? Eu vi um sapatinho andando pra lá e pra cá. Eu falei, sapatinho tá muito moderninho, mas eu fiquei olhando, eu falei, cara, é o John, ele tá orando pra começar o show. Sim. E dito e feito, ele tava pra lá e pra cá, ficou 5 minutos andando, aí abriu a cortina, era um sapatinho, eu falei, cara, é o do John mesmo. Cara, isso é muito legal, cara. Isso é muito do John. O John, na Argentina, em 2007, quando eu fui no Rock em Vida, o John, eles estavam tendo algum problema no palco lá. E o John, ele faz isso. E numa live que a gente fez na hora do rock, a gente perguntou isso pra ele. Ele tem isso de orar antes do show, se tá indo bem ou se não tá. Ele vai lá, ora, e se não tá mesmo, é que ele vai lá e dedica mais tempo ainda. Porque ele sabe da importância da oração. Antes da gente fazer a live da hora do rock, lá em 2021, ele e o Enoch estávamos, a gente estava se preparando para entrar no ar. Cara, a gente já tinha falado que a gente ia conversar um pouquinho antes, né, da entrada, mas o que foi legal, e é isso que comprova que o John é realmente essa pessoa, é que ele falou, vamos orar porque é importante, esse é um momento muito importante, porque era a primeira vez que ele fazia uma live com alguém do Brasil. Então, não é por causa de nós, não é por causa da loja, nada disso. Porque ele realmente sabia da importância do alcance das pessoas que iam ouvir o testemunho da vida dele, e do Petra, enfim. Falando do shows, isso que é legal, porque nós vamos falar aqui de gente serem simples e atender a gente. Em Belo Horizonte, para não falar das cidades aqui, vou deixar chegar em Belo Horizonte, porque eu vou falar de uma pessoa muito querida, especial, que eu conheço, de uma banda muito querida também do público, que estava lá assistindo o show, né? E para você ver como essas pessoas são simples, né? Mas daqui a pouco eu falo, vamos falar da sequência aqui. Primeiro de Curitiba. O que você teve de impressão? Nós não tivemos todos os shows. Não. É humanamente impossível, financeiramente impossível. A gente e outra, a gente trabalha, a gente tem muitos empregos. Não dá pra gente ver, o chefe tá indo na turma. O leitinho das crianças tem que garantir, né? Mas, assim, então... A gente até quer ir. Mas eu já fiz minhas loucuras aí no passado, mas eu já saí do país pra ver o Petra. Né? Então, assim, não faço mais. Nesses shows que a gente queria ter ido, a gente sabe pelos nossos amigos que estiveram, né, em cada um desses shows. Curitiba, por exemplo, a impressão que você tem de Curitiba. O que você sentiu do pessoal que você falou? Cara, o que eu senti, assim, por cima, né? Até se você esteve em Curitiba... comenta aí. Comenta pra gente saber como foi de verdade. Mas, assim, o pouco que eu soube de Curitiba e tal, que foi a primeira impressão, assim, o pessoal amou de coração, assim, foi muito bom. Teve os problemas técnicos também lá, que parece que tava meio esquisito, igual São Paulo também, que começou meio fora o áudio lá, mas depois se estabilizou. Quem teve mais problema foi inclusive o John Lowry com os teclados. Isso, e lá parece que aconteceu esses problemas também lá, né? Só pra deixar claro, me parece que foi assim, eu não sei detalhes, mas assim, pelo que eu soube, com relação a assim, quem tava assistindo o show, tá? Me parece que era alguma coisa voltada, que tinha a ver com a voltagem ali do Paraná ali de Curitiba. E algo que afetou um pouquinho a parte técnica. Não foi a produção, não foi a produção em si, mas assim, algo que tinha a ver com a voltagem que deve ter afetado. E aí, assim, isso atrapalhou um pouco. Mas não tirou o brilhantismo do show. Sim. Foi no teatro, o pessoal tava falando assim que o pessoal tava meio quieto. Mas, gente, depois olhando, outro lugar que foi teatro, foi Recife, foi... E Curitiba. Curitiba, Recife e Rio. Rio também foi, né? Verdade. Cara, no teatro tem cadeira. Por mais que você queira ficar em pé... A cadeira é convidativa, você fala, vou sentar. Então assim... E assim, o Petra, você tem todas as gerações ali. Então, por exemplo, eu tenho minha geração aqui, que eu acho que tá no meio ali dos fãs do Petra. Tem minha filha, que é a geração da molecada mais nova ali. E tem o pessoalzinho cabecinha branca, que é o, né? Então você vê muito cabecinha branca, aquela pessoa ficou até zoando, assim, com todo respeito, óbvio, assim, né? Mas as pessoas de mais idade que acompanham o Petra desde sempre, muito mais tempo do que o Marcelo, por exemplo, que acompanha o Petra. Então, assim, às vezes você vai lá, aí você tá cansado, vou ficar sentado. E, cara, isso é real, porque eu já vi outro show de outras bandas do meio aqui, da cena cristã, que fala assim, o pessoal parece que estava desanimado, mas assim, o show no teatro, o pessoal fica meio sentadão mesmo. Então, assim, se é o lugar para ficar em pé, o pessoal já anima. E o John ele anima, ele pula no palco, ele quer que a galera anima com ele, né? Mas assim, no teatro, não tem nem espaço para você pular, e você vai ficar em pé, sendo que a cadeira tá atrás ali. Não dá, e você fica na frente do outro também. Aí fica aquela coisa assim, né? Então fica, assim, foi legal, mas assim,
para ter aquela experiência completa, acho que o teatro, ele tira um pouco dessa questão por causa disso, né? Não é que é um lugar ruim de fazer show. Não, é confortável, né? Pra caramba, né? Eu pude assistir Michael Sweet e John Schlitt em 2017 num teatro em São Paulo, estava sentado na primeira fila, mas estava sentado. É muito mais confortável assistir sentado. Sim. Mas assim, demora que o Michael chamou a gente pra frente e foi. Agora, nos shows do Petra, eram teatros assim, mais intimistas. Acho que o show foi legal porque foi mais intimista. Sim, sim. E cada lugar é cada lugar. Sim. Pode ver que quando você vai para Belo Horizonte, que é o segundo show, a gente já sai de Curitiba para Belo Horizonte, e lá em Curitiba teve o Lucas Magral. Essa é a sorte do pessoal de Curitiba. A sorte, por um lado, nós vamos contar de São Paulo já. Aí você vai para Belo Horizonte e não teve Lucas Magral. Mas teve outras canções lá que não saíram muito do setlist, fizeram uma substituição lá e rolou de boa. O que acontece em Belo Horizonte? Belo Horizonte a galera já estava em pé. Já tava em pé. Quem você vê curtindo lá, você viu gente famosa lá. Você viu a Nívia Soares tava lá. Sim, tava lá. Fanzaça do Petra. E pra mim foi surpresa, porque ela contou que ela sempre curtiu, só que eu falei, cara, que legal, né? Pô, e detalhe, bacana, ela né? tinha perdido o irmão dela poucos dias antes do show. E assim, ela mais uma prova de que a banda é super carinhosa. Ela conheceu o John, a banda. Ela falou da importância deles pra carreira dele. E é verdade, em 2005 tem um vídeo, se procurar no YouTube a gente acha, dela dando um testemunho já em 2005, não, 2005, na TV Ferro. Ela foi assistir lá no Mineirão, o Petra, na Ferro. Então, você vê que assim, ela sempre foi muito fã, ela sempre falou isso, né? E a gente vê que algumas pegadas de música rock que ela tem, mesmo ela sendo do segmento de adoração, mas você vê que a Nívia ela sai um pouco fora da curva. E ela tinha perdido o irmão, do batera, né, o Eduardo Soares, que tinha falecido poucos dias antes do show do Petra, e ela esteve lá, e o carinho da banda com ela, e outra pessoa que estava lá. Que assim, a gente falou de simplicidade, né? Tinha alguém lá de uma banda muito, mas muito conhecida nossa aqui no Brasil, que é o Rebanhão. Era o Paulinho Marota. Ele estava lá em Belo Horizonte assistindo o show. Ele inclusive mandou algumas fotos. A gente ainda vai postar essas fotos aí em alguns vídeos. A gente postou 2 ou 3 ali que tinha na matéria que a gente ainda vai rechear. A gente não teve tempo ainda de postar tudo que queria, né? Nem eu, nem o Fernando. Ele no canal dele e eu no Tribute. O que acontece? O Paulinho Marota me disse algumas coisas importantes. Ele falou, cara, a casa foi legal porque você tá em pé, você tá vendo? Então a dinâmica já foi diferente, não era um teatro. Sim. Né? Já tava um pouco mais cheio. Bem diferente. Não é que não tava cheio em Curitiba, mas era um teatro, então é diferente a mecânica. Ou você tá em Belo Horizonte, aí já é uma casa de show. Então o pessoal já tava mais ali, mais animado, porque tá em pé, você tem mais liberdade. Aí chega em São Paulo, meu amigo, aí Carioca Clube, eu falo que eu sou daqui. E não é o primeiro show que eu vi, já vi Skillet, Striper, já vi Rosa de Saron, já vi esses shows assim mais agitados, né? Já fui no Tropical Butantã também, que não é o Carioca Clube, mas tem a mesma dinâmica. Mas, gente, tá em pé, é outra pegada. Outra pegada. Não tem como você não pular. Aí é outra. E a mecânica em São Paulo foi completamente. E era um sábado. Lembrando que Curitiba foi uma terça, Belo Horizonte foi uma sexta-noite, ok, sexta-noite, mas você já tá vindo do trabalho. Sábado, em São Paulo, você tá indo. Sábado eu acho que é o melhor dia pra você fazer assim, né? Eu falo, nós em São Paulo fomos abençoados porque foi assim, 2 shows em sábado. O ano passado esse. Então... foi no sábado. E esse ano foi no sábado também. Exatamente. Eu vou dar um exemplo de show em sábado. No Rio foi na segunda, né? O Rio, eu tenho uns amigos que foram no show do Rio. Curtiram, foi um teatro, sentados. Claro, ficar em pé, curtindo também. Mas assim, é teatro, a dinâmica de novo foi diferente. E era uma segunda-feira, depois de um dia do trabalho. Segunda-feira, né? Depois de um dia. Se o show fosse durante a semana em São Paulo, eu diria pra vocês assim, nós curtiríamos. Mas toda vez eu já fui em show em São Paulo, show Foo Fighters, no meio de semana. Cara, é extremamente complicado. É trânsito. Nossa, Deus me livre. É outra pegada. Então, o show foi bom em São Paulo por todos os motivos, assim, de ser um sábado. Parabéns à organização, porque os shows... Parabéns. São Paulo, os 2 shows que eu fui terminaram cedo. Cedo, assim... a gente já não tá naquela vibe mais de chegar e ficar de madrugada no show. Terminou o show, a gente tem um shopping Eldorado que fica pertinho do Carioca, a gente, de novo, pode sair, pode comer o lanche, pode ficar tranquilo. E chegou em casa assim, que delícia. É uma beleza. Pra gente que é fã de Petra, que é já das antigas. E eu te falo uma coisa melhor, assim, você mora aqui em São Paulo. Pra gente que vem de longe, de outras cidades, tanto do estado de São Paulo, de outros estados, que tinha gente do Pará, de outros lugares aqui, né? O ano passado tinha um cara da Venezuela, entrevistei ele na fila lá.
Pô, tem gente que vem de longe. Assim, então, assim, pra quem vem de longe, se o show é na semana, é extremamente complicado. Porque em São Paulo, qualquer coisinha é trânsito, é 2 horas pra você chegar num lugar no outro, que é pertinho. No sábado é mais tranquilo, tipo assim, vou pegar o metrô, vou pegar não sei o quê. Você pega assim, às vezes tá mexendo, mas não é aquele horário de pico, tá tranquilo, tá fluindo, não tá tão, você vai pegar um Uber, não tá tão trânsito pra você pegar um Uber. Caro. Não tá caro. Então, assim, eu acho que é o melhor dia, realmente, pra ter alguma coisa aqui, sabe? Então, assim, a gente foi muito abençoado, né? Que esses shows são no sábado. Eu tava comentando com ele, eu saio de casa aqui, eu moro na região, eu moro a 20 km do Carioca Clube, que num dia normal de semana demoraria mais, mas como tem metrô, aí é outra vantagem. Saí de casa, levei 45 minutos da porta da minha casa, no Carioca Clube. E assim, foi de boa, muito rápido, é longe, né? não é perto. Então, pensa que assim, tem essas questões aqui que ajudam. O Rio de Janeiro, o pessoal curtiu bastante. Foi um horário bom também, o pessoal curtiu, quem estava lá gostou bastante. Nós tivemos em São Paulo a grata surpresa de terem trocado Lucas McGraw por Whole World, que é uma música, cara, de quando o John entrou na banda. Eu curto demais essa música. Foi uma viagem. Quando trocou, eu tive a oportunidade de perguntar pro Christian Bornel depois, cara, não tocaram Lucas McGraw? Ele falou, cara, nós pensamos bem em São Paulo, a gente achou que não ia rolar, e não ia ficar. Eu falei, não, cara, o pessoal gosta dessa música aqui. Tava até esperando. Eu falei, não, cara, mas a gente pensou porque rolou, cairia mais a cara. Eu falei, vocês acertaram, porque aqui realmente foi assim, a música que fez a gente viajar, parecia que tava escutando um álbum. Nossa, eu fiquei todo empolgado quando começou a tocar ali a música. Cara, foi demais, assim. Então, estamos aqui na porta do Carioca Clube e dessa vez com o Amâncio, grande cara, que encontrei ele ano passado aqui, gente boa demais, e tá mais uma vez aqui para curtir o Petra. Tem Bride dessa vez também, tem Fruto Sagrado. Qual que é a expectativa pro show esse ano? O que você trouxe de material aí pra galera ver? O que vai rolar? Conta um pouquinho pra gente aí. Aí, Fernando, boa tarde. Oi, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez, né, prestigiando o evento. Quem gosta de música e pode comparecer, é sempre imperdível. O ano passado foi bem legal. Esse ano a expectativa é maior ainda. Eu estou muito feliz desde o Fruto, né, acho que é a última vez que os caras se reúnem nessa formação para um evento, para um show. E Fruto Sagrado é 100% aí minha adolescência, pessoal com ótimo testemunho. Bride, né, a gente conhece desde sempre, tem muito material do Bride. E o Petra, né, que é uma banda clássica e que dispensa apresentações. Acho que não podia ser melhor o setlist aí desse show. Com certeza. E eu vi que você tá com uma sacolada aí. O que você tá tentando aprontar com essa sacola aí, cara? Cara, eu trouxe as capas dos discos de vinil. Do Petra, do Bride ou de todo mundo? Até do Fruto. Até do Fruto? Quer dar uma olhada? Ué, pode ser. De repente, se não for atrapalhar... Não, então... Acho legal mostrar, mas não sei nem se os caras vão ter paciência de autografar, né? Quando você tem muito disco, normalmente a banda quer autografar um só, né? Eu falo, pelo amor de Deus, é muita assinatura. Mas eu trouxe aqui... Caramba, cara. Eu trouxe aqui alguns LPs. Nossa, Snake Eyes. Cara, nem precisava abrir, mas olha só que preciosidade isso aqui. Alguns discos do material que a gente tem em LP do Bride. Tem aí uns 7, 8 LPs. Alguns bem raros. Aí trouxe os do Fruto também, se o Marcão quiser prestigiar raridade, e assinar. E do Petra tá separado aqui. Certo. Você tá vendo aí, né? O que é o cara que coleciona bem, assim, um negócio muito bem cuidado. Material, assim, excelente, né? Nossa, tem bastante coisa do Petra. Último. Esse aqui é o encarte do box de 50 anos. O primeiro disco dos caras. Raridade, hein? É original de época. O segundo disco dos caras. O terceiro saiu assim, né, importado, imitando um formato de um livro, de uma bíblia, talvez. Never Say Die, já mais conhecido da galera. Só clássico. A fase do maior parte A. Do Not This Worth. This Man's War. É bem raro esse material em disco. É bem raro, hein? O show ao vivo, né? Capture in Time and Space também. É um álbum duplo de vinil, saiu em duplo. E é o último com o Greg, né, nos vocais, né? Exatamente.
Esse aqui já é do John Schillet, On Fire, clássico também. Essa é uma coletânea, difícil de achar em vinil. A gente Eu já vi ela em CD, essa daí. Em vinil é a primeira vez que eu tô vendo. São 17 clássicos do Petra, da época que o bolachão era o máximo que conseguia encher. O Beat the System. Nossa, esse é ótimo também. Esse é a versão internacional também, né? Versão internacional. Não precisa tirar não, pode deixar. Ficou bem conhecido no Brasil, né? O Petra Praise, que depois teve uma versão, né, em espanhol. Teve. O meu favorito, Unseen Power. Unseen Power, gosto muito desse álbum. É o álbum que eu mais valorizo dos caras. E o último que saiu em vinil de época foi o Beyond Belief. Que é o clássico dos clássicos. Dos anos 90. Depois vieram os CDs. Sim. Cara, esse é assim, o que o pessoal considera, acho que o disco de ouro da banda, né? Apesar que tem gente que prefere outros, mas esse é o que tava no auge ali naquele momento, né? E depois vieram outros discos excelentes na sequência, né? Que foi o Unseen Power, o Wake Up Call também, né? Vários ali. É legal que depois de muitos anos, o pessoal começou a valorizar discos de vinil de novo. E aí saiu esse box de 50 anos, são 5 discos de vinil. É uma edição limitada. Limitadíssima, né? Isso aqui, né? Um encarte aí com toda a história da banda, fotos. Muito lindo, assim. Mas eu não tenho nem expectativa que os caras autografem, porque vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Mas se eles aparecer a oportunidade, eu tô preparado. Tô preparado. Então, se não tentar, você não sabe, né? Não custa nada tentar, né? Maravilha. Cara, obrigado por ter compartilhado com a gente essa coleção maravilhosa aqui, que sem palavras, assim, eu não queria nem te incomodar abrindo aqui, mas é até de emocionar, assim, uma coleção dessa aqui, né? Coisa linda demais, cara. E desejo que você consiga a assinatura dos caras, alguma coisa ali, cara. Pelo menos tem bastante material de todo mundo, né? Pelo menos de um ali tem que conseguir alguma coisa, né? O ano passado a gente tirou foto com os caras, né? Acho que você tava também, eu conheci os caras. Eu acho que às vezes o horário é pouco, o pessoal conseguir organizar e tiver oportunidade, ótimo. Se não, amém. Alegria mesmo. Ah, tudo bem, tá tudo certo. Pelo menos vai curtir, vai sair embora feliz também, do mesmo jeito, né? Sim. Venha que vai ser uma benção, tenho certeza. Maravilha, show de bola. Cara, muito obrigado, viu? Tamo junto aí. Valeu. Obrigadão, valeu. E aí, pode seguir pra... Pode, manda ver. Bastante, né? Não, aqui hoje é o teu espaço aqui, fica tranquilo. E aí, cara, o que acontece? Quando você chega em Brasília... não falamos das bandas de abertura, mas vai ter aí as surpresinhas que eu... Você vai talvez você já viu alguns takes até agora aí, mas ainda vai ter mais takes aí, você vai estar acompanhando, tá? Isso, então assim, quando você chega pra Brasília, que também teve banda de abertura, você vê que a galera lá... E aí foi no dia 30, se não me engano, 30 de outubro, que foi acho que uma quarta-feira. Eu acho que foi numa quarta-feira, porque aí depois o último foi em Recife, que foi na sexta. Isso, verdade. Então o show de quarta-feira já foi assim, quebrado no meio da semana, no 30 de outubro, e a galera já foi ali. Eu não conheço Brasília ainda, mas eu sei que assim, a dinâmica para chegar nos lugares é um pouco mais tranquila também, né? Sim. Do que em São Paulo. Tem né? um trânsitozinho lá, mas assim, eu já passei várias vezes em Brasília, é mais tranquilo do que São Paulo para rodar, por exemplo, né? Então assim, aí você vê que o show também lá pegou fogo, né? E foi muito bom. Uma coisa que a gente não falou de São Paulo. Realmente, então de parabéns aí, inclusive mandar um abraço pro pessoal do Voa, né? Sim, Que assim, trouxeram Fruto Sagrado. Assim, foram 3 shows. O Fruto Sagrado, assim, encerrou brilhantemente a carreira deles aqui em São Paulo. O show dos caras foi demais, assim, foi assim, pra arrebentar. A gente sabia que tinha banda de abertura, mas você sempre pensa assim, a banda de abertura, só que vamos lá. Era uma banda de abertura de luxo. Era Fruto Sagrado. Sim, Fruto Sagrado. Depois o Bride. Meu amigo. Que arrebentou. E aí, Petra, aí assim, cara, é a cereja do bolo. Então, a gente tá focando no Petra aqui porque é da parceria e tudo, mas assim, o Bride, que acompanhou o Petra em toda essa turnê aqui no Brasil, mandou foi bem. Sensacional, mandou bem. O Dale, eu achei ele com a voz muito boa ainda. Eu falei, cara, mandou demais ali o Troy. E assim, cara, eu vou abrir um baita de um parênteses aqui, vai dar um baita de um parabéns pro Nené Lucena e o Alexandre Aposan. Sim. Cara, que dupla que tocou com o Bride ali, pelo amor de Deus, cara. O Aposan arrebentando a bateria, o Nené no baixo ali, cara, casou perfeito com o Troy e com o Dale ali, cara. Foi muito bom, velho. E o legal dessa história é que, assim, você vê lá em BH, a Likens, que mandou... Likens, que, aliás, são amigos do Paulinho Marota, do baixista do Rebanhão. E, assim, são pastores, pastoreiam uma igreja em Belo Horizonte, e os caras
Essa banda dos caras é incrível. Olá pessoal, nós somos a banda Líquens, somos de BH. Nós tivemos o privilégio, a honra de abrir o show do Petra e do Bride aqui em BH e foi muito marcante para nós, foi uma experiência incrível e a gente vai falar um pouquinho sobre como que foi pra gente, né? O Wesley e o Marco já haviam encontrado o Petra ano passado, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu falo. Em 2023, né, dentro dessa turnê, né, dos 50 anos do Petra, né, teve o show deles em São Paulo e eu tive também o privilégio, né, de tocar na abertura do show do Petra, né, junto com a banda Alus e também com o Divine Fire e The Waymaker. Né. Eu tive que trabalhar dobrado, que foram 2 showzaços, né? E a cereja do bolo foi a apresentação do Petra no final de 2023, assim, foi um show espetacular, né? Então, assim, a gente tinha muita expectativa de como que ia ser aqui em BH também, né? O Petra é uma banda que, se não existisse, muito do que a gente faz talvez não existiria também, né? Porque eles não são apenas uma grande banda de rock cristão, né? Eles são pioneiros, né? Eles que meteram o pé na porta, né? Para dizer, nós somos cristãos, nós fazemos rock. Embora eu já tivesse essa oportunidade, né, de participar de um evento com eles, né, como banda Líquens, né, foi essa oportunidade que a gente teve, né, então foi muito gratificante, né, de poder, né, tocar no mesmo palco que eles, né, e eles estão aí, né, mais de 50 anos tocando juntos e nós fizemos parte dessa história também, então assim foi muito gratificante, né, uma coisa assim para agradecer a Deus, agradecer as pessoas, né, envolvidas no evento que nos deram essa oportunidade, né. E assim, foi muito legal também estar com eles nos bastidores, né? Encontrar com eles no camarim a simplicidade, a humildade, né? Você vê músicos de uma carreira muito relevante, né? Uma carreira brilhante, né? E ele humildes, conversando com a gente, trocando ideia, né? Foi muito legal, muito bacana mesmo, né? Legal também a paixão com que eles fazem, o que eles fazem ainda, mesmo com 74 anos de idade, os caras rodando o mundo ainda e cheio de paixão. E conversei um pouco com o Bob, guitarrista, e ele me contando curiosidades sobre as guitarras dele, sobre equipamento. Ano passado ele teve problema com a guitarra no aeroporto. Esse ano o Greg teve problema com o baixo dele no transporte, que quebrou o baixo dele, quebrou o case, quebrou o baixo. E eles contando isso pra gente, assim. O tecladista, com aquele teclado... O teclado parece feito dentro da garagem dele. O cara é tecladista e eletricista, né? Você abre assim um caixote, é cheio de fio, de capacitor, uma viagem, assim. É genial, né, velho? Genial. O cara, tipo assim, a gente que toca o instrumento, né, vai na loja, compra aquilo ali, aprende a mexer e acabou, o cara fez o dele, né? Então, assim, realmente um negócio muito doido, né? São muito apaixonados pelo que fazem, então continuam nos inspirando e continuam inspirando muita gente. E assim, galera, agradecer a oportunidade, né, primeiramente a Deus e segundo a Líquens, né, por participar desse grande sonho, né? Queridão! E assim, é uma experiência que vai ficar marcada na memória, né? O que mais me impactou, assim, igual a Ivete falou, foi a questão da humildade, né? Tanto do Petra quanto do Bride, assim, são bandas, né, que marcaram a geração. Assim, só agradecer a Deus e contar um fato muito, muito legal que aconteceu. Foi na hora que a gente tava tocando o cover do Striper, né? A gente bem concentrado. Aí na hora que eu olho pro lado, o batera do Petra lá filmando a gente, assim, foi massa demais. Sentiu a pressão? Foi tranquilo, né? Um pouquinho, viu? Um pouquinho. Responsa a mais, né? Acho que o mais legal ali também, além do som de qualidade, né, das músicas, é ver que eles não estavam ali só como artistas, como banda, mas eles estavam ali como missionários também. Consegui sentir assim a presença de palco deles, mas também como eles são cheios de Deus, sabe? Isso foi sensacional e isso engloba, né, tanto que eles são humildes, né? Eles nos receberam muito bem, né? Então foi uma grande experiência assim que eu vou guardar. Sabe? O Rian tava impactado com o som dos caras, né? Pela primeira vez. Sensacional. Tipo. E os caras gostam, a gente estava comentando aqui, né, Rian, que impactam gerações, né? A gente viu. Você via, tipo,
tanto idoso quanto criança. Se os caras lá têm curtindo. 50 anos de história, bicho, realmente é um negócio impressionante, né? A trajetória mesmo, né? Dessa galera. Tanto do Petra quanto do Bride, né? Eles são pioneiros mesmo do metal cristão. Também, né, gente, vale lembrar que o Petra e o Bride são inspiração para nós, não só por terem feito no passado, por ter nos influenciado no passado, mas por estarem fazendo até hoje, né? Isso é muito bacana, deles estarem aí mais de 70 anos e firmes aí fazendo shows, isso é muito bacana. E nós queremos agradecer a Enracor Records mais uma vez por ter nos confiado essa responsabilidade, esse grande privilégio, né, gente? Assim, no Brasil, Petra e Bride vieram ao Brasil e 3 bandas fizeram a abertura e nós fomos uma dessas 3. Toda honra, toda glória a Deus. Nós agradecemos a Deus também que nos concedeu essa oportunidade, né, esse privilégio. E queremos também agradecer a E-Rock, que está também nos dando a oportunidade de falar, de compartilhar um pouquinho do que a gente viveu lá naquele dia 25 de outubro, que vai ficar marcado para sempre, né, gente? Valeu demais. Isso aí, tchauzinho. Valeu, galera. Deus abençoe. Depois a gente viu aqui Fruto Sagrado em São Paulo, que eu tô falando das bandas de abertura, e que teve também a Perpetual Legacy lá em Brasília. Então foram bandas assim, muito bem escolhidas. Quem viu realmente sabe do que eu tô falando. Cara, foi, assim, pra mim, nota 10 as bandas de abertura, assim, foi sensacional, cara. E aí, assim, você vê o pessoal se deslocando também nas cidades próximas ali, quem não veio pra São Paulo. Teve gente que veio em São Paulo, foi em Curitiba, veio em São Paulo. Teve gente que veio em São Paulo, foi no Rio. Um amigo nosso em comum aqui, tá lá no grupo da Petra Tributo, o Luciano Damasceno, foi em Brasília. Vem em São Paulo também, então ele estava aqui ano passado. Eu acho que assim, essa coisa do pessoal ter curtido bem, poder até em uma ou 2 cidades, como eu falei, eu e o Fernando fomos em São Paulo. E, vontade não faltou, mas vontade não faltou, mas... E aí, e também assim, a gente respeita o nosso trabalho, porque a gente tem que trabalhar, não tem que trabalhar, não dá pra... Então assim, o que eu queria dizer, chegamos em Brasília, mais um showzaço. Oiê! Tô aqui para falar um pouquinho sobre a experiência de ter tocado junto com o Petra e o Bride na turnê que eles fizeram em outubro aqui no Brasil. A Perpetual Legacy abriu o evento aqui em Brasília e, de fato, foi uma experiência singular. Não apenas porque se tratava de dividir o palco com essas 2 bandas icônicas, mas também porque marcou o retorno da Perpetual Legacy aos palcos, né? Já tinha bastante tempo que a gente não tocava ao vivo, mais ou menos uns 6 anos. Também já tinha bastante tempo que a gente não lançava material novo. E a gente lançou um CD em setembro, a gente queria apresentar as músicas novas, né? Fora isso, ainda tinha o fato de que tem membros da nossa banda que não moram em Brasília, então a gente precisou ver toda essa logística e a gente trabalhou duro para poder se preparar, ir pro estúdio, voltar, tirar aquela ferrugem de muito tempo sem tocarmos juntos, né? E ainda as músicas novas que a gente nunca tinha tocado. Mas assim, no final das contas deu tudo certo, porque a vontade de estar junto com eles e poder apresentar também um pouquinho do que é a Perpetual Legacy para o público do Petra e do Bride era maior do que tudo, assim. E tivemos algumas intercorrências com relação ao equipamento, mas de fato nada que ofuscasse o brilho do evento como um todo, né? E na oportunidade a gente também pôde estar com o Petra e o Bride no camarim. São pessoas super queridas, carismáticas, cansadas por conta de uma longa turnê, mas assim, com aquele sorriso no rosto, com aquele brilho no olhar e a força de vontade de ter uma performance excelente no palco, que com certeza ambas as bandas corresponderam muito bem. Então pra gente foi uma experiência inesquecível. E somos bastante gratos, né, também a Deus e a Enracor, né, que foi a produtora que nos deu essa oportunidade, que também é o selo da Perpetual Legacy. Eu acho que não tem muitas mudanças depois de São Paulo pra frente, não mudou muito o setlist. Não, eu acho que continua bem parecido depois de São Paulo. E uma coisa legal, ter tocado Bema City, que eu nunca tinha visto em show. Bema City, que é do Nora Buzzword. Ficou muito bom na voz do Gostei bastante também, muito. E assim, quando você chega em Recife, a galera já tá assim, achando que já vai chegar mais cansado. Nada. Parece que foi o show. O ápice, sim. Depois do Carioca Clube, não que o Carioca Clube foi melhor, porque aí eu tô sendo bairrista. Mas assim, é que aqui era eu falei, era sábado, era sábado, todo mundo casa cheia, todo mundo em pé, a galera ali em peso, né? Isso, é quando você vai pra Rio de Janeiro, que é mais no meio da semana, Rio de Janeiro no começo da semana, a galera curtiu bastante, mas quando você chega em Recife, você fala, o último show do Brasil,
Mas, cara, esse cara E Recife foi na sexta também, então foi um dia bom pra ter show. E assim, e Recife, pelo que o pessoal falou, foi top lá, foi show de bola, foi demais, assim, né? Vídeos de Recife. E assim, pessoal, só pra fazer um parêntese aí, mandar um abraço pro Eliel e pro Marlon, que trabalharam muito bem na produção do show. Com certeza. Equipe, né, deles aí. Parabenizar a Enracor, o pessoal ali, o Eliel, o Marlon, todo mundo envolvido ali, cara. Vocês são 10, cara. Parabéns. E assim, a gente ainda, o Petra Tribute ainda não soltou, o Fernando também não soltou material lá, mas a gente ainda vai soltar, porque assim, a gente voltou dos shows com uma quantidade de material muito grande, a gente também trabalha, tem o nosso dia a dia, e a gente não vive do Petra Tribute nem do rock, né? Sim. Por mais que a gente goste, a gente não... Se desse pra viver seria um prazer, mas ainda não dá, né? Mas final do ano tá aí, vocês vão ainda ter material pra ver bastante aí. Eu falei que vai ter bootleg legal aí do Petra, mas vai ter bootleg também do Bride e do Fruto Sagrado, tá? Exatamente. Fica ligado, vai vir coisa legal aí. Então, assim, fechando assim essa questão, podemos... Pode. Fechando essa questão dos shows no Brasil, acho que assim, foi uma decisão muito acertada. Sentimos, obviamente, que o Porto Alegre não pôde estar nisso, mas a gente entendeu a questão toda da mecânica que aconteceu, né? Inclusive, acho que algumas pessoas de Porto Alegre acabaram indo pra Curitiba, vi que outras vieram em São Paulo também. Teve um pessoal que acabou realocando, né? Acho que assim, outros não conseguiram ir também, né? Infelizmente, né? Trabalhou nesse sentido lá, mas assim, as pessoas foram em Curitiba, deram a banda de perto, e assim, eu conheço amigos assim, muito queridos que realizaram o sonho, eles levaram o filho de novo. E aí, eu acho que isso foi o mais legal. A turnê, ela juntou... Eu sempre gosto de falar isso, a gente fala assim informalmente, que a gente tem amizade aqui fora assim, do vídeo aqui também, gente, não é só aqui. Falando com o Fernando sobre isso, o Petra nos trouxe um presente, falamos isso ontem. Sim. O Fernando já estava em São Paulo, né? A gente pensa assim, o Petra, ele criou em nós, assim, que somos fãs, eu falo com amigos aqui, eu tenho um amigo na Índia, eu tenho amigos espalhados no mundo inteiro por causa do Petra. E isso é legal. Essa coisa, esse presente, o Petra pode aposentar. Vamos pensar que eles aposentam de vez mesmo. Cara, mas ele trouxe um presente pra gente, cara, que isso aqui, essa amizade, isso é eterno. Eterno. Cara, isso é demais, isso é demais. Eu tive a oportunidade de depois que eu fui ver o Petra, né, quando eu fui na Argentina a primeira vez, foi pra ver o Petra. Eu fiz uma loucura e fui ver, em 2007. Depois eu voltei 2 vezes na Argentina. E, cara, eu vi os amigos que eu pude visitar eles, ver os amigos depois. E, cara, a amizade ficou. Eu não fui ainda na Índia, fui em um monte de lugar, mas assim, esses amigos que eu vi, que eu conheci, estão lá e falamos até hoje. Aqui no Brasil também, sabe, essa coisa que criou esse vínculo foi bem legal. No final do show do ano passado, nós fomos pro Shopping Eldorado também. Cara, a gente ficou na mesa lá do McDonald's, todo mundo batendo papo. Nossa, foi muito bom. Isso é demais. Isso ninguém paga. Isso não paga, ingresso não paga. Não paga. E assim, ó, falando do finalzinho da turnê, sexta-feira os caras terminaram aqui, mas da maneira melhor possível, e seguiram pra Argentina. E, cara, a gente tá falando da turnê do Brasil, mas eu vou esticar um pouquinho da Argentina, que é da Argentina. Pode, deve esticar. Eu tive a oportunidade de estar lá, o pessoal brinca dos argentinos. Ó, de novo aí, Cristian, um abraço pra você. O argentino, ele é muito apaixonado por rock. Se a gente gosta de rock, o argentino gosta muito, eu não vou dizer que gosta mais, mas assim, a paixão que os caras têm é demais. Eu vi de perto isso lá. E, cara, os caras fizeram um show na igreja que trouxe eles da outra vez. Quando eles já fizeram shows em grandes locais. Dessa vez foi na igreja. E fizeram um show mais reservado com meet and greet, e fizeram outro isso foi no sábado, e depois fizeram outro no domingo. Cara, é só acompanhar os vídeos lá do pessoal da Rock and Vida, né? Depois a gente vai deixar o contato deles também, eu vou passar pro Fernando para ele colocar aqui na edição. Mas a galera lá da Argentina realmente caprichou, assim, com toda a dificuldade econômica que a Argentina está passando. Eles fizeram um show brilhante ano passado, não conseguiram fazer, mas assim, vocês vão ver que também, assim, foi para fechar com chave de ouro esses shows da América do Sul. Então, assim, pra gente que é fã, ficou a lição aí de que o show, a turnê foi muito bem acertado. De novo, parabéns pro Eliel, pro Marlon, para vocês da Enracor, que fizeram o show acontecer. Esperamos aí novidades das outras bandas, né, que venham aí. Mas falando de Petra, obrigado pelo presente que nos deram, trazer eles, né, e para realizações de muitas pessoas, como vocês estão vendo aqui nas inserções aqui que o Fernando está trazendo para vocês, né, as pessoas que estão aqui contando suas histórias. Realmente a gente que é fã sabe, e não é porque é fã.
a gente foi fã, admira e tal, mas o quanto a gente já foi abençoado por eles. Então, sim. a gente... É o fã diferente daquele fã bitolado que, eu morro pela banda. Não é o fã nesse sentido, é o fã no sentido de ter o carinho e uma gratidão também, assim, porque, assim, querendo ou não, é diferente de uma banda do mundo secular, digamos assim. Exato. Que você pega assim, sei lá, um Foo Fighters da vida. Ele toca legal lá, você for um Foo Fighters aí. Tá, beleza, sei lá, um Bon Jovi, qualquer um aí, tá. Ok. Mas, o Petra ali, ele casa com a nossa fé, ele traz um monte de coisa assim que vai além de você só ouvir uma boa música, sabe? Exato. Então, assim, te toca muito mais. Você falou do Grave Robber, a gente tá falando de outras músicas aqui, tem muitas, mas se eu for falar, fica 30 dias falando aqui direto, né? E assim, isso é legal. Então, o fã nesse sentido é aquele fã no sentido carinhoso, não é aquele de idolatrar a banda nada, mas assim, que gratidão, que satisfação, né, em ver a banda. E assim, a gente é muito grato, né, pelo trabalho do Eliel, do Marlon, a Erracori aí, que assim, sempre, todo ano, eles estão pensando em trazer uma banda diferente, alguma coisa, e isso tá agregando bastante, assim, porque a gente passou uma temporada meio sem ter muito, assim, um buraco aí sem banda, pandemia, né? Pandemia e coisas sem acontecer, e assim, o pessoal conseguiu superar Striper, Narnia, Petra, o Bride, muitos outros aconteceram aí ao longo do tempo, né? E assim, o pessoal já tá pensando em trazer coisas para o ano que vem, que a gente não pode falar, né? Off, né? Mas assim, sempre estão pensando em coisa legal. Então assim, o que a gente falou, Petra talvez é bem difícil acontecer de novo, mas sempre tá acontecendo coisas legais do meio cristão, da cena cristã, e isso agrega demais, assim. E esse lance da amizade, além de você curtir a banda, a gente compartilha da mesma fé. A maioria das pessoas, não todo mundo, né? Mas tem gente que não é da nossa fé que curte as bandas também, assim, do meio cristão. Mas é importante que a mensagem tá ali. A mensagem tá ali. Então, assim, esse lance de eu conheci você, a gente conheceu o pessoal e não sei o quê. Por exemplo, ano passado eu tava lá e assim, o canal é rock, né? A gente vai fazendo de boa aqui, não dá pra acelerar do jeito que a gente queria acelerar, porque a gente trabalha e tudo, né? Mas assim, o ano passado eu já fiquei muito feliz, porque eu cheguei lá na fila. Você não é o Fernando lá, né? Assim, cara, posso tirar uma foto com você? Cara, eu olhei assim. Comigo não tiraram. Eu falei assim, cara, que gratificante. Então, assim, tirar foto com o Marcelo, hein? Mas assim, eu achei legal, porque assim, será que o pessoal tá reconhecendo? Mas esse reconhecimento não veio do nada, veio por quê? Por causa dessas bandas, da cena cristã, do trabalho que apresenta, da fé que você compartilha. E assim, o Petra aqui, ele traz muita união entre a galera que tá ali no meio, né? Então, mas assim, então, a gente vê várias pessoas ali na fila, o ano passado, né? Aí esse ano revi pessoas que o ano passado a gente trocou ideia, tirou foto ali, e você tá vendo inserções aí também, que, vai ficar pro resto da vida agora. Exato. A gente faz essas amizades, faz um contato. Eu sei que às vezes na hora ali, principalmente esse ano, eu tava na correria, o ano passado, como eu curti, eu falei, tá, esse ano eu vou fazer captura, eu vou gerar material. Então, assim, eu sei que eu não consegui, às vezes, dar atenção pra todo mundo que chamou, correria e tal ali, mas se você me vê, pode me chamar. Teve gente que me viu e ficou com vergonha de me chamar lá. Falou assim, Fernando, eu fiquei acanhado, eu tinha trabalho. Eu falei, não, cara, me chama. Quando é assim, me chama, bate um papo, tá? Pergunta, não mordo não, tá? Pode chamar, tá? Assim, chama o Marcelo lá também, tá? Pode chamar, galera. Quando a gente tá ali, muitas vezes a gente chega ali e acaba tendo que entrar não na frente de vocês, eles sabiam deixar claro, tá? A gente também tá fazendo trabalho de cobertura. Então o Fernando com o rock, eu com o Petra Tribute, e assim, a gente também tem a responsabilidade de depois mostrar isso pra vocês. A gente chega, às vezes, não é porque não... É que se a gente perdeu o timer e o horário, a gente não consegue cobrir aquilo que quer mostrar pra vocês. Então, é isso. A gente é de carne e osso como vocês, come pão com manteiga todo santo dia. Então, normal, assim, pode chamar. Chama a gente. Se quiser chamar na internet ali, chamar no Petra Tribute lá, quem tem minha rede social particular também pode chamar, assim, eu tô mais no Petra Tribute, mas pode chamar na hora do rock também, mas assim, falando de Petra Tribute, pode chamar que a gente responde na medida do possível. E o que eu quero dizer para vocês, isso assim, já partindo aqui pros finalmente, né, é que o Petra Tribute, a gente tá caminhando pro 19º ano, em 9 de janeiro do ano que vem, vai completar 19 anos. Então, que assim, legal, hein? O Petra Tribute sempre foi feito para vocês curtirem a banda. Desde quando não tinha nem Spotify, a gente tinha toda a discografia que tem até hoje. Então, assim, eu não tô fazendo merchan, é só para lembrar vocês que assim, a gente sempre pensou em fazer uma homenagem pro Petra, desde 2006, quando a banda anunciou a parada em 2005, a gente fez logo no começo do ano de 2006.
e tentou trazer isso até hoje. Não é um site mais lindo do mundo, mas o conteúdo tá lá. A gente tem entrevistas com o pessoal, a gente tem mais coisa que vai acontecer aí, né? A gente tem mais novidade que nós vamos anunciar em breve, né? Uma delas que eu posso já dizer que é um plano meu já há um tempinho, é reativar o canal no YouTube. A gente sempre teve vontade de fazer, mas a gente sempre ficou mais ali no Instagram, no Facebook, e agora a gente quer partir para já que talvez o Petra realmente pare, a gente quer contar a história em vídeo, né? Algumas histórias que o pessoal ainda não conhece. E você que me conhece o Fernando, que conhece a gente que está lá no grupo do Petra Tribute, e a gente já tem uma galerinha que a gente já conversou um pouquinho, a gente vai preparar um material aí que vai envolver inclusive vocês fãs, então fiquem ligados aí, a gente vai mandar recado para vocês lá no... Vai surgir muita coisa dessa parceria nossa e também de forma independente nos canais aqui, mas a gente vai estar sempre trocando ideia, trocando figurinha desse assunto em comum, né? E, inclusive, puxando o gancho aqui que você falou do Petra Tribute, o ano passado eu fiz um vídeo lá meio estilo documentário, meio podcast sem aparecer, do Petra geralzão. É um vídeo grande lá que eu fiz da contando a discografia, desde a primeira até a última, na comemoração dos 50 anos e tal. Isso. E esse vídeo, ele foi feito em parceria com o Petra Tribute. Aqui o Marcelo, eu agradeço demais porque ele me ajudou bastante, né? E assim, lá nesse vídeo é uma forma rápida de você conhecer a discografia do Petra, do primeiro até o último disco. Exato. Quem são os integrantes, de forma bem resumida, mas assim, aquela, acho que é 5% do que tem lá no portal do Petra Tribute, que se você quiser saber, eu quero saber os detalhes do primeiro álbum do Petra, que eu conto lá rapidinho no vídeo. Se você entrar lá no site do Petra Tribute, tem tudo bem detalhado. A maioria das páginas tem bastante foto, tem detalhe disso, tem detalhe daquilo. Entrevista. Tem os links. Cara, tem discografia pra você ouvir também lá. Então vai lá. Tem as capas se você já viu esse vídeo que tem aqui no canal, você quer saber mais a fundo? Vai lá no Petra Tribute. Se você não viu, vai lá no Petra Tribute. Quero ver primeiro. Assiste o vídeo e fala, legal, agora eu gostei do álbum tal, quero saber mais desse álbum X. Vai lá no Petra Tribute, tem a página exclusiva daquele álbum, tudo detalhadinho, bonitinho. Cara, trabalho impecável lá, né? Bem feito. E eu trabalho de muitos anos também, assim, de conseguir material e melhorando e conseguindo informação e assim, foi um trabalho que você não fez do dia para a noite, né? Esse do Petra Tribute. Foram anos fazendo isso e, claro, lá, inclusive, eu agradeço. Tem uma área lá de agradecimentos, que se eu falar de agora é muita gente para agradecer. Mas tem lá na área que conta a história do site, as pessoas que nos ajudam, né? E fazem acontecer. Porque quando a gente fala de faz aqui por paixão, a gente não ganha um centavo com o Petra Tribute, mas a gente ganha as amizades, a gente ganha as experiências que a gente teve. E lá eu agradeço a todo mundo, né? Que nos ajuda todo dia, né? E assim, obrigado pelo carinho de vocês. Fiquem ligados nas novidades que a gente tem aí. E para fechar aqui a conversa, eu vou deixar ele falar, porque assim, vocês sabem que além do Petra Tribute, recentemente de 2020 para cá, eu pude trazer a Hora do Rock, né? Que foi algo que nasceu um pouquinho nessa experiência com o Petra Tribute, mas aí eu tive a experiência de ter um programa numa web rádio chamado Hora do Rock, e esse programa acabou me trazendo a ideia da loja, e a Hora do Rock é uma loja que a gente espera que um dia cresça bastante, mas ainda é uma loja que está caminhando, ela está nos seus passos um dia após o outro, mas o lado bom dessa história é que a partir de agora é rock oficialmente licenciado para a Hora do Rock Loja, né? Exatamente. Então assim, tem produtos, a partir desse momento a gente tem produtos oficiais com o selo, com a marca rock na loja A Hora do Rock. Camiseta, boné, caneca, moletom, e aí a gente vai falar. Nossa, isso é só o começo, tá? Exatamente. Então assim, você sempre vai estar vendo alguma coisa aqui no canal. A gente faz um tempo que a gente tá trocando figurinha, conversando, né? Devido a algumas coisas assim, a gente acabou segurando o canal também aqui, eu com minhas particularidades, o Marcelo com as dele aqui, mas agora a gente tá... Agora a conversa de verdade, a gente já vem falando há bastante tempo. Sim. Praticamente desde do outro show, mas agora vai. Agora vai. Então assim, eu tô muito feliz, Marcelo, de estar fazendo essa parceria com você aqui, com a Hora do Rock Loja. Obrigado. E assim, pra mim é um prazer imenso estar aqui com você hoje, gravando esse conteúdo, a gente falando de Petra
que é assunto que se a gente deixar aqui ele não consegue voltar pra Ribeirão. Não consegue, pra Rio Preto, né? Não consigo voltar pra casa. A gente fica aqui, vai ficar a semana inteira e não vai nem trabalhar, né? Exatamente. Mas é assunto que rende, né? Assim, então, eu tô muito feliz com essa parceria também. E assim, vai ter muito material agora de forma oficial para oferecer para você. Se você gosta do E-Rock e de tudo aqui, vai ter os materiais. Eu vou estar divulgando. Você vai ver várias divulgações aí ao longo do tempo aí. E assim, além do E-Rock, tem muitos outros materiais legais e totalmente licenciados, todos oficiais na loja. Quer falar um pouquinho dos materiais que tem lá, assim, de forma geral? Assim, de forma geral, as bandas que estão lá no site, vou destacar aqui o John, que tem material oficial do Petra, tem material do John, né? Do John tem material licenciado da carreira solo dele. E o Rebanhão foi o primeiro que chegou, né? Então a gente agradece também o pessoal do Rebanhão. E tem outras bandas, vou deixar vocês acessarem na www.ahoradorock.com.br. Tem desconto para quem paga no Pix. A gente vai também soltar o cupom aqui, que ele vai colocar aqui embaixo para vocês. E agora também produto da E-Rock. Lembrando o seguinte, falei de Rebanhão, falei do John e das demais bandas que estão lá no site. Dê uma passadinha lá, visita, prestigia as bandas, porque a gente fala de licenciado aqui, mas é algo que é importante. Quando você compra um produto do E-Rock, do John e dos artistas que estão lá, Rebanhão e por aí vai, você tem a certeza de que parte desse valor lá vai pra banda, tá? Não é só hora do rock. Você tá ajudando diretamente, exatamente, né? Então, se você tá comprando o produto do Fernando, você tá ajudando o Fernando, porque ele recebe o percentual desse valor, porque afinal de contas é um produto licenciado e é direito dele receber. Com certeza. É isso, gente. Visitem a loja, compre os produtos do E-Rock agora. Compra aí. E assim, fica ligado, esse negócio de produto licenciado de forma oficial é muito importante, porque tem várias, até lojas famosas por aí. Eu tenho a camiseta de todas as bandas, mas assim, as bandas às vezes nem sabem que o pessoal tá vendendo aquele material da banda, e a banda às vezes não tá recebendo um centavo também daquilo. Então o pessoal tá lucrando 100% em cima do material. Sei lá, vamos supor um Petra da vida aqui. Às vezes tem lojas aí que vende camiseta do Petra, mas o Petra não tem nada a ver, não é licenciado, não é nada. Aqui é tudo certinho, você pode ter certeza, é garantido. E o melhor, quando você tem um material licenciado, você tá com o consentimento da banda, é um material de melhor qualidade também. E você dorme tranquilo. Você fala, pô, tô em paz, né? Então. Então eu mesmo cantar rock, mas você dorme tranquilo porque você comprou um produto licenciado. Com certeza, certeza. Olá, meus queridos Fernando Chente e Marcelo Dutra, canal E-Rock e Petra Tribute, que estão fazendo esse apanhado maravilhoso sobre a turnê do Petra no Brasil no final de outubro e comecinho de novembro. Eu tive o privilégio de ver John Schlitt em 2017, lá naquela turnê com Michael Sweet, no Teatro Gamaro, na Moca, em São Paulo. Foi um momento bem interessante, eu nunca tinha visto nenhum show do John ou do Petra ao vivo, então eu comecei com John Schlitt lá em 2017. Foi bem legal, porque eu consegui tirar uma foto com ele e pude me deliciar com a voz doce do John Schlitt naquele show maravilhoso. E agora, no final de outubro, eu estive em São Paulo, no Carioca Clube, ali em Pinheiros, para assistir pela primeira vez um show do Petra ao vivo. Eu não poderia ter ficado mais feliz, porque pude conversar com o John, com o meu inglês de 6ª série, e pude repetir a foto com o John, além de tirar foto com os outros integrantes da banda. Foi um show incrível, desde o dia em que eu comprei o ingresso e até o último acorde, fechando então a participação do Petra ali naquele show. Foi maravilhoso, meu coração assim se encheu de alegria e eu pude então realizar o sonho de ver Petra ao vivo, e foi uma apresentação maravilhosa. Quem estava lá pode confirmar isso, e os outros depoimentos com certeza vão concordar comigo. E eu não teria outro termo para dizer sobre esse show, a não ser que eu saí de lá muito abençoado, muito edificado e muito feliz. Muito obrigado, gente, pelo convite. Fiquem todos com Deus. Oi pessoal, Nube Abreu aqui. Eu sou maquiadora social, artística, atriz. Produzo conteúdos na internet e também dou vida ao personagem do Fred Mercury no clipe I Want to Break Free. Sou apaixonada por rock, né? Escuto rock desde que eu nasci, literalmente. Meu pai pegava CDs emprestados e a minha mãe copiava em fita cassete, então assim, eu cresci literalmente ouvindo rock.
E boas influências, né? Boas referências aí. E assim, Petra tá... Desde que eu era muito nova, desde que eu me lembro por gente, eu já escutava Petra naqueles sons gigantescos ali dos anos 90, nas estantes gigantescas de madeira. Então, assim, é muito nostálgico, sabe, falar de Petra. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, mas falar de Petra, pra mim, é uma coisa, assim, muito nostálgica, sabe? Me traz sempre memórias, porque sempre tinha uma fita cassete ou no carro ou lá em casa, a gente tava sempre escutando. Então, assim, cada música traz um pedaço da minha infância, da adolescência. Eu costumo falar que eu tenho trilha sonora pra cada momento da minha vida. E Petra tem... Eu vou arrepiando. E Petra tem muitas músicas que realmente, assim, sabe, são trilha sonora da minha vida. Então, assim, pra mim é surreal a experiência de estar no show, porque eu achei que eu realmente nem fosse ter mais essa oportunidade. E pra mim foi, assim, foi muito fantástico, Tem vários aspectos, sabe? A questão de memórias da infância, adolescência. Eu estudo inglês até hoje. Principalmente por conta da banda. A minha mãe, a gente tinha as fitas cassete, mas a gente pegava alguns VHS também, mas não tinha todas as músicas, então a gente ouvia as músicas, mas não sabia a tradução de todas elas, então era muito difícil, né? E a gente tá falando de coisas de muitos anos atrás, então a gente não tinha esse acesso à internet, essa coisa toda igual hoje. E uma das minhas metas era aprender inglês pra traduzir pra minha mãe, mas infelizmente, assim, ela não tá mais entre a gente, ela faleceu antes de que eu pudesse aprender inglês, mas eu peguei isso como uma meta de vida pra mim, então eu comecei a estudar, traduzindo as músicas da banda. Então, assim, pra mim foi muito mágico quando eu peguei a primeira letra e eu falei, meu Deus, eu entendi tudo que tá falando e eu não preciso de pegar o dicionário. Então, assim, Petra marca muitas coisas da minha vida, sabe? E estar no show, entendendo o que eles falam, entendendo o que eles cantam, cantando junto e sabendo o que eu tô falando, o que eu tô cantando, é surreal. E assim, ali foi uma realização dupla, né? Ali eu tava realizando o meu sonho e o sonho da minha mãe. Então, assim, é como se eu tivesse uma responsabilidade dupla, sabe? Em curtir aquele momento, porque eu sabia, eu não sei se ela me viu do céu, mas ali pra mim era tipo, mãe, eu tô aqui vivendo o nosso sonho, sabe? Então, assim, traz muita memória, traz muita coisa, sabe? Traz essa nostalgia toda. Então, é surreal, sabe? E como eu falei, Petra tem música pra cada situação da minha vida. E todos os momentos, assim, tristes, sabe? Tem uma música de força, uma música de encorajamento, de consolo. Momentos felizes, músicas, assim, pra, sabe? Irradiar alegria. Então, foi um momento inesquecível e eu espero muito que eles voltem ao Brasil ainda muitas e muitas vezes, para que eu possa ir muitas e muitas vezes ao show e vê-los, porque é surreal. É surreal, assim, falar sobre isso, ver as fotos, ver os vídeos do dia, é como se eu estivesse voltando e vivendo tudo de novo. Me emociona. Me emociona bastante, porque não é só uma banda, não é só sobre rock, sobre música. É uma grande parte de mim, sabe? Acho que, resumindo, o resumo do resumo do resumo seria mais ou menos isso. Então, foi realmente algo muito especial pra mim, né? Tá do lado dos caras, em cima do palco, tocando aquelas músicas clássicas do Bride. Foi algo muito nostálgico, foi uma grande honra pra mim, né? Fiquei muito feliz com o convite de estar do lado lá do Troy, do Dale, da Aposan. E eu conheço os caras do Bride desde o final de 2018, se não me engano, início de 2019, que foi quando eu e o Dale, a gente se juntou para produzir um álbum chamado No Other God, NOG, né? O Robson nos apresentou, lá de Recife. Tinha sido tour manager do Bride uns anos antes, né? Antes do Bride parar as atividades, né? E voltarem agora. E aí ele nos apresentou, a gente produziu o disco do No Other God e depois adentrou o projeto Aposan na bateria e o Rafael Dafras no baixo, né? E depois que a gente produziu esse álbum e lançou, o Troy e o Dale se juntaram, né? Ficaram a fim de voltar com o Bride. E o Dale falou, cara, gostei do jeito que você produziu, do jeito que você trabalhou, vamos produzir agora um álbum com a volta do Bride, né? Então eu falei, nossa, vamos nessa, né? E foi aí que começou a caminhada junto com os caras, né? Depois disso a gente produziu mais 2 álbuns. Eles já divulgaram que vai estar saindo agora, 2025, um álbum duplo, né? Que a gente já começou a trabalhar junto nisso. E, enfim, a amizade começou daí, né? Durante a turnê foi demais estar com os caras, porque a gente só se conhecia online, né? Só por e-mail, por mensagem, enfim.
mas não pessoalmente. Então foi o primeiro encontro pessoal com eles. Rolou aquele forte abraço, assim, a consideração dos caras, foi demais, o carinho deles quanto a gente, né? O Aposan gravou todos esses álbuns da volta do Bride também, e eu, como estava produzindo, né, já conhecia todos os riffs e tudo mais, e sou muito instrumentista, então acabou que, por custo e pela praticidade, né, pela velocidade, eu acabei gravando baixo, né, dos álbuns do Bride. Então os caras me convidaram para fazer baixo, eu topei, né, eu sou guitarrista e produtor de profissão, né, mas também toco outros instrumentos, né, então fui tocar baixo junto com os caras, e foi demais estar com eles na estrada, a comunicação com eles, com as esposas também, pessoas incríveis lá, foi realmente demais. E foi demais também estar do lado do Petra, né, os caras dividindo o palco, né, com o Petra, que é uma banda muito clássica, né, que tá no coração de todo mundo aí que ama rock and roll. Os caras são demais, muita gente boa, tocaram muito, né, todo mundo toca muito bem, tiraram um baita som, e a convivência com eles na estrada também foi demais, assim, todo mundo, gente boa, conversando, trocando ideia, trocando experiências, né, foi realmente incrível, foi uma escola para mim estar com esses caras, né, que já rodaram tanto o mundo inteiro, né. Então o público foi demais, assim, a gente passou por 6 cidades, o público chegou junto, assim, o carinho dos fãs foi incrível. Inclusive a gente até encontrou um cara no aeroporto que trouxe o vinil do Snake Eyes e outros álbuns lá pra gente poder assinar, outros álbuns que eu produzi, acho que o Here Is Your God e o Snake Eyes. Então eu tive a experiência de encontrar com o fã do Bride, trazendo o álbum que eu produzi fisicamente lá, o LP, né, o vinil, pra gente assinar. Foi assim, um carinho gigantesco dos fãs, da galera que abraçou eu e o Aposan, né, tocando junto com os caras aí. Isso foi realmente, assim, sem preço, né. O show de São Paulo foi incrível, foi demais. Teve um outro show especial também pra mim, que foi do Recife, porque eu sou pernambucano, sou de Recife, tá na minha própria terra, do lado, na frente, né, dos meus amigos, os caras que ouviam o Bride junto comigo na adolescência, e de repente eu tava em cima do palco tocando junto. Então isso foi impagável, cara. Eu me senti muito honrado, muito feliz, muito abençoado por Deus de estar junto com esses caras, fazendo parte da história, né? Eu acho que é isso, fazendo parte da história do rock gospel, produzindo, gravando, né, tocando ao vivo também com os caras. Isso não tem preço, né? Foi realmente demais. Me sinto muito abençoado por Deus e muito honrado com isso. Espero que, pelo carinho que a gente recebeu lá, os fãs curtiram. Espero que todos tenham curtido essa turnê aí do Bride com Petra. Hey, this is Troy Thompson with Bride. I wanted to talk a little bit about our recent trip to Brazil, where we toured with Petra. It had been about 17 years since we had been to Brazil, and we had considered it at one time like a second home. We had played there so many times, and the people are just amazing. So we were very excited about going back. After we arrived, it couldn't have gone better. The crew that helped us set up, the musicians, the promoter, everybody involved was just incredible. And of course, we had played with Petra before, but it had been a while. And to see them again and to talk to them and hang out was awesome. They're always a great group of guys. So the tour was a complete success. We enjoyed every minute of it. We had a few times where we had some congestion and just, things going on that made it uncomfortable. But other than that, we did some sightseeing. We ate at some great places, as we always do. And I even stayed a little extra, about a week extra in Brazil, up in Recife, just to vacation some, because we had missed it so much. So we're very thankful to the fans and the people who attended the concerts, and to the promoters and the crew that made it possible. So thank you all so much, and we hope to come back again very soon. Blessings. Hello everybody. This is Dale Thompson with Bride, and I just wanted to say a few things to my Brazilian friends. Our experience in Brazil has always been the most special part of our live experience. It's just absolutely amazing when we come to Brazil and to see the love and the joy on the people's faces when we play these shows, when we meet people face to face. The last tour that we did was with Petra, and it was a small tour, but
it just was amazing, absolutely amazing. We got to fellowship with Petra, and the promoters were just beyond our expectations. Every time we come to Brazil, we are amazed and astounded at just how special Brazil is. And we're praying, we're hoping that in this year, 2025, that we will be invited back. We are excited about coming back to Brazil in 2025, and we will make every effort to make this happen, because we do not feel like our work is finished in Brazil, and we get such a joy, and it's such a blessing to meet all of you. I'm always in awe of what God is doing in Brazil. Brazil is special. It's a special place with the most hospitable people in the world. And there's no other place that we enjoy more than coming down there and going through Sao Paulo, going through Rio, going through Recife. Would love to get back to Salvador. And there's so many wonderful places, Brasilia. And maybe next time we come, we can spend more time down, do more shows, see more people, see more sights, and just take in everything that Brazil has to offer. And I just want to thank you for supporting. Obrigado. I want to thank you for supporting Bride in the 30 years that we've been coming to Brazil. And whether we come back with Petra, or whether we come back with Striper, or Fear Not, or Sacred Warrior, or whoever else is out there, you know, there's so many great and incredible bands. Whoever that we are down in Brazil with, it's going to be fantastic again. And I'm very excited about it, and would love to play with more Brazilian bands as well. We play with Perpetual Legacy, and wow, man, that was awesome. Very awesome. I was watching their videos on YouTube, and now next thing you know, I'm meeting them. I mean, how special is that? So anyway, God bless you. Jesus loves you. And just pray that God will open up a door and give us an opportunity to return to Brazil to tour on. God bless. Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá Cristian Borneo, el baterista de Petra. En esta oportunidad quería hablar con ustedes para contarles un poco de la experiencia del tour 50 aniversario de Petra por Brasil y Argentina. Y bueno, la verdad estuvo espectacular. Como siempre, los brasileños no defraudaron. Impresionante toda la energía de todos los shows, la buena onda. A mí me encanta Brasil, así que cada vez que voy, feliz de poder tocar allá. Por ahí no lo saben, pero yo estudié mucho su música de chico, no sé, estilos de Brasil, no, samba, follé, partido alto. Entonces de chico siempre estuve muy relacionado con Brasil. Me gusta mucho su fútbol y bueno, todo, ¿no? Lo que ya sabemos de la hermandad de los países. Pero independientemente de esto, hablando del tour, la verdad es que yo siempre espero cuando tocamos por Argentina o por Brasil, porque la gente es súper eufórica y a mí me encanta en el rock tener esa interacción, ¿no? La gente está como contenta de verte, de cantar las canciones con las que se criaron de chiquitos y bueno, todo eso. Así que la verdad fue un espectáculo todo el tour. Pude conocer ciudades que no había conocido antes, como Recife. Bueno, estuvimos en San Pablo, en Río de Janeiro, que es hermoso. Bueno, por todos lados estuvimos, ¿no? Brasilia, o en todos los que ya saben. Y después cerramos en Buenos Aires, que también estuvo muy lindo porque es a donde vivo yo actualmente, aunque soy de Mar del Plata, pero hace como 20 años que vivo acá en Buenos Aires. Entonces estuvo bueno también ver a mis amigos, familia. Bueno, la verdad espero que este año haya algún otro show por allá, o el que viene, no sé cómo vendrá todo el tema itinerario. No dejamos de tocar, seguimos tocando de hecho, y ahí estamos haciendo cosas, a ver qué se puede traer nuevo, alguna sorpresa. Veremos. Por otro lado, quería mandar un abrazo a Fernando Shane de Hora du Rock, a Marcelo Dutra de Petra Tribute, y también el tema de merchandise de Hora du Rock, y Fernando con E-Rock o algo así.
no sé. Bueno, espero que les vaya bien, les mando un abrazo grande, bendiciones, estamos en contacto, nos vemos por ahí, si no nos vemos por las redes, nos vemos en algún show o algo. Bendiciones a todos, que Dios los bendiga, que los use e para adelante com o rock and roll e Cristo. Amém. E eu agradeço demais aqui, Marcelo. Cara, obrigado pelo espaço aqui, pelo papo, pela parceria aqui. E vamos pra frente. E assim, acho que se você curtiu até agora tudo que a gente papeou aqui e trouxe pra você de todo mundo, todos esses depoimentos que apareceram aqui no vídeo, deixa aquele like aqui, compartilha. E assim, mais importante, deixa teu comentário. A gente lê todos os comentários aqui, tenta responder na medida do possível. Quer bater um papo? Pode ir lá no Instagram, chama no meu Instagram lá no É Rock, chama no A Hora do Rock, no Petra Tribute também. Quer tirar... Lembrando que é a Hora do Rock Loja, hein? A Hora do Rock Loja, tá? Tá todos os links aqui na descrição, tá passando os arroba aqui na tela, na edição. Enfim, vamos fortalecer aí e tamo junto, galera. Obrigado pelo apoio, obrigado por todo mundo que a gente encontrou nos shows por aí. E você que foi em todos esses shows que a gente não foi, escreve aí o que você sentiu, qual foi a sensação. Foi a primeira vez que você viu Petra, ou você já viu várias vezes? Se você foi mais de uma cidade, o que você sentiu de diferença de uma cidade para outra? Comenta aí, pode comentar à vontade. A gente vai tentar responder aqui e quem sabe futuramente a gente faz um outro vídeo pegando gancho no que vocês comentarem também e, enfim, faz uma live, qualquer coisa. É isso aí. Deixa a sugestão do que você quer ver aqui também sobre Petra, sobre outras bandas e estamos disponíveis, hein? Beleza? É nóis. É nóis. Valeu. Beleza, pessoal? Então tamo junto aí, valeu e até a próxima. Fica com Deus aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.